pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre as aulas 3 e 4 da Física B, estática, agora equilíbrio de um corpo extenso. A aula anterior era sobre um corpo de um ponto material, agora nós vamos abordar uma variação em cima daquele conteúdo de torque ou de momento da força. Quando eu falo de equilíbrio, eu penso logo num equilíbrio das forças, a resultante das forças aplicadas sobre um corpo precisará ser nula, ou seja, igual a zero. E é exatamente essa a primeira condição para que um corpo extenso esteja em equilíbrio. Então veja, a soma de todas as forças, de todos os vetores das forças aplicadas sobre ele, será exatamente igual a zero. Se isso for obtido, nós vamos perceber que ele não vai executar um movimento de translação. Ou seja, eu estou dizendo aqui sobre normal e peso, atrito e uma força aplicada. Se essas forças forem somadas e der um valor igual a zero, nós não vamos ter um movimento de translação e a primeira das condições para o equilíbrio do corpo extenso estará sendo atendida. A segunda delas é aquela que diz que o corpo não vai executar um movimento de rotação, ou seja, é exatamente sobre o momento da força. Se você lembrar comigo, o momento da força é mais ou menos o valor da força vezes o braço, onde o valor positivo será no sentido anti-horário e no sentido horário de rotação nós temos um valor negativo. Então, dito isso, ao somarmos todos os momentos de uma força em relação a um ponto fixo O, este deverá ser igual a zero. Dito isso, nós temos as duas condições. Detalhe, se uma for atendida e a outra não, nós não podemos afirmar que há um equilíbrio de um corpo extenso. Há aplicação de outras formas de movimento que não é o próprio equilíbrio de um corpo extenso. Então, precisa estarem com as forças somadas igual a zero, tanto nas resultantes quanto nos torques, ou seja, dos momentos de uma força. Dito isso, no exercício 1, ele traz uma situação bastante interessante. Aqui ele diz que a biomecânica é o estudo da estrutura da função dos sistemas biológicos utilizando princípios e leis da mecânica. Ela é um sub-ramo da biofísica, disciplina fundamental em diversos cursos superiores, tais como engenharia biomédica, educação física, fisioterapia, medicina esportiva e biologia e também engenharia mecatrônica. Atualmente, a biomecânica já é um ramo independente da ciência, contando com laboratórios específicos e diversos níveis de pesquisa em todo o mundo. Um dos ramos de pesquisa da biomecânica trata da avaliação dos esforços a que estão submetidos músculos, ossos e articulações de um ser humano que executa determinada tarefa, como o levantamento de halteres. Agora nós temos esse exemplo. Perceba o seguinte, nós temos um braço, a parte maior 30 cm, mas uma parte menor de 4 cm, que é exatamente em cima de um ponto onde existe a força de tração. O ponto O está aqui, então a distância dele a esse primeiro ponto de tração é 4 cm, e a distância dele onde está o halter é de 30 cm. Se a massa do halter for ou é 20 kg, qual é a intensidade da força que o bíceps exerce sobre o rádio? E qual é a intensidade da força que o húmero aplica na articulação? Então, qual é a força que o bíceps exerce sobre o rádio? E qual é a intensidade da força que o húmero exerce no ponto de articulação O? Então, veja o seguinte, aqui nós temos um esquema simplificado, né? Temos duas forças partindo na vertical, a tração e a própria força-peso. Então, nós vamos precisar lembrar daquelas duas condições. A primeira delas para impedir um movimento de translação, né? E a segunda para impedir um movimento de rotação. Então, perceba na primeira situação do movimento de rotação, em torno do ponto O. O peso, naturalmente, tendencia a fazer com que o movimento seja no sentido, veja, horário. Logo, o peso vai exercer um valor negativo, porque ele está fazendo com que o corpo se movimente aqui em função do ponto O, no sentido horário. A tração faz com que o halter seja levantado, portanto, vai agir no sentido anti-horário, assim sendo positivo, correto? Então, a tração está no sentido positivo. Então, o momento da força em relação ao peso é menos P vezes o B2. Afinal de contas, entre o O e o peso é o B2, 30 centímetros. Não precisa converter. Se você quiser converter em metros, tudo bem, mas não é necessário, haja visto que serão somados, e isso não vai interferir no resultado, uma vez que
a pergunta se trata das forças. Então, nós temos o momento da força peso entre a força peso e o ponto O, entre menos P vezes 30. Se o halter tem uma massa igual a 20, eu posso subentender que o peso dele corresponde a 200. Então, nós temos aqui menos 200 vezes 30. Vou somar com o momento da força da tração, onde será a própria força de tração, vezes o B1. Como não temos o valor de B1, o valor de T, apenas o de B1, então T vezes B1 ficaria 4T. Aqui nessa multiplicação nós teríamos os 200 vezes 30, então nós teríamos 6.000 negativos. Como estão sendo somados, eu posso passar esses 6.000 negativos para a direita, ficando positivo. O 4 que está junto com a tração multiplicando vai passar dividindo. Então, 6.000 positivos dividido por 4 é igual a 1.500. Então, esse é o valor da força de tração, ou seja, a intensidade da força que o bíceps vai exercer sobre o rádio, 1.500 newtons. Agora, pensando no seguinte, que o antebraço está em repouso, então o equilíbrio da força para cima é exatamente igual ao equilíbrio da força para baixo. A força para cima é simplesmente a força de tração. Para baixo nós temos o peso e a própria força que vai ser aplicada para baixo. Então nós vamos ter que 1.500, que é o valor da tração, é igual a essa força F, que é exatamente a intensidade da força que o húmero aplica sobre o ponto O, chamando aqui de F, somada com o P. O peso nós já vimos que é 20 vezes 10, ou seja, 200. Então, fazendo essa subtração, o F fica sozinho, os 200, que é positivo, passa para o lado esquerdo, junto com a tração, que é 1.500, ou seja, a força vai ser 1.500 menos 200. Então, a força que o húmero aplica sobre o ponto O será de 1.300. Tente resolver com calma, se possível, vá dando pausa no vídeo. Se tiver dúvida ainda, não deixe de perguntar. Agora no exercício 2. Esse exercício exige uma atenção bastante grande da gente. Recomendo que você vá dando pausa e vai realizando ele por etapas para que a gente consiga um pleno entendimento. Ele diz o seguinte: as escadas de alumínio são equipamentos muito úteis para auxiliar operários da construção e reformas. Alguns modelos são articulados e extensíveis, sendo compostos de 2 trechos, como mostra a figura seguinte. Ou seja, ela pode abrir, formando aqui um triângulo, ou ela pode se estender, aumentando a sua altura, o seu alcance. Normalmente, essas escadas são equipadas com rodinhas nas extremidades que tocam as paredes, facilitando o processo de extensão, e com as ponteiras de borracha nas extremidades que tocam o chão, diminuindo a probabilidade de escorregamentos. A figura seguinte mostra um operário de 80 kg parado em pé no meio de uma escada de 20 kg e tem 8 metros de comprimento. Perceba o desenho. Há um ângulo formado entre o piso, escada e parede. A parede tem a escada tocando ela neste ponto. O piso tem a escada tocando ela neste ponto. O operário está exatamente no meio, então neste ponto eu vou considerar uma força-peso dele e da escada em direção ao piso. Neste ponto de articulação eu vou considerar uma força normal que a parede pode e está aplicando na escada. Aqui neste ponto eu tenho uma força normal que o piso está aplicando na escada. De mesma forma que aqui eu tenho um atrito estático que está impedindo o escorregamento, então é um atrito estático máximo que está havendo entre a escada e o piso. E, continuando, se o coeficiente de atrito estático entre a borracha e o piso é de meio, qual deverá ser o valor menor de alfa, ou seja, a inclinação da escada, para que a escada não escorregue, provocando um grave acidente? Note e adote. A força que o operário aplica na escada é vertical, ou seja, em pé. O piso é plano e horizontal. A parede é plana e vertical. O centro da gravidade da escada está no seu ponto médio, ou seja, no meio, exatamente onde está o operário. E pede para a gente considerar que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, tenha bastante atenção aqui comigo. Você vai fazer o seguinte aí para resolver esse exercício bem. Anote as forças que estão aplicadas. Normal da parede para a esquerda, normal do piso para cima, o peso para baixo em relação a onde está o operário. E percebe que a partir disso nós temos duas distâncias médias, Dzinho e Dzinho, entre a escada e o operário e parede.
nós temos a altura da escada em relação à parede, que já foi dito anteriormente, e nós vamos ter aqui o ângulo formado, além disso, neste ponto do ângulo, o atrito, que é o que está impedindo o escorregamento da escada. Então, perceba que nós vamos fazer por etapas. Vamos com calma. Primeiro, no equilíbrio vertical das forças. Então, a força para cima é igual à força para baixo. A força para cima é o normal do piso, certo? Igual ao peso do nosso operário aqui junto com a escada. Então, o operário tem 80, a escada tem 20. Calculando o peso dos dois, eu poderia até somar 20 com 80 vezes 10, ou 20 vezes 10 mais 80 vezes 10, enfim, vai dar 1000 da mesma forma. Como isso foi igualado, lembre-se, normal do piso é igual ao peso, que é o peso da escada mais do operário. Então, o peso da escada mais do operário é 1000, logo, a normal que o piso aplica na escada é de 1000 newtons. Vamos chamar isso de equação ou de resultado 1, tudo bem? Agora nós vamos ver o equilíbrio horizontal das forças. A mesma coisa. Existe uma igualdade de forças para a direita e para a esquerda, uma vez que a escada não se movimenta ainda. Então eu vou dizer que a normal da parede, que é essa da esquerda, é exatamente igual ao atrito que seria direcionado para a direita, certo? Isso eu vou chamar de esquema 2. Então, faço um 2 nisso. Normal da parede é igual ao atrito. Então, como eu disse, a escada não apresenta também movimento de rotação. Então, a soma dos torques ou momento das forças, em qualquer ponto dela, vai ser igual a zero. Então, o movimento da força no sentido horário e no sentido anti-horário, a soma disso é exatamente igual. No sentido horário, lembre-se, é sempre responsabilidade da força-peso. Aqui é o ponto fixo. Então, o peso supostamente faria a escada rotacionar no sentido horário. Então, menos peso vezes Dzinho, lembra a distânciazinha que nós dividimos aqui embaixo? Se você não dividiu, lembre de dividir. Dzinho até aqui, Dzinho dessa outra metade até a parede. Então, nós vamos ter menos peso vezes D, mais a normal da parede, vezes, agora perceba, não é D. A normal da parede está relacionada com a altura dessa escada, que nós podemos chamar de H. Isso tudo é igual a zero. Repetindo, menos P vezes D, mais normal, Nzão da parede vezes H é igual a zero. O peso nós já sabemos que é 1000, então menos 1000 vezes D, mais a normal da parede vezes H é igual a zero. Para ficar mais fácil, você vai escrever da seguinte forma, então. A normal da parede vezes a altura igual, passei para o outro lado. 1000, que era negativo, agora positivo, vezes D. Esse é o item 3. Já anotamos o 1, que era normal do piso igual a 1000 newtons. Anotamos o 2, que a normal da parede é igual ao atrito. E agora este é o 3, que a normal da parede vezes essa altura é igual a 1000 vezes Dzinho, que é a distância da metade entre o operário e o ponto fixo da escada e operário e parede, certo? Agora nós vamos pensar no seguinte: se a escada tiver a iminência de escorregamento, de escorregar, de se movimentar, então o atrito vai ser igual ao atrito estático máximo, que eu calculo com o coeficiente, que é meio vezes a força normal. Neste caso, é a normal do piso. E a normal do piso nós já sabemos que é 1000. Mas ainda não vamos resolver isso. Espera mais um pouco. Então, o atrito vai ser 0,5 vezes a normal do piso. Esse é o item 4. Recapitulando, o item 1 era a normal do piso igual a 1000 newtons. O item 2, a normal da parede é igual ao atrito. E o item 3 é a normal da parede vezes a altura é igual a 1000 vezes D. Esse era o item 3. E agora o 4 é o atrito é igual a 0,5 vezes a normal do piso. Correto? Agora nós vamos fazer a parte mais gostosa, a parte de realmente substituir os valores. Então você vai pegar o item 1 e substituir no item 4. Então o atrito, que é 0,5 vezes a normal da parede, vai ser 0,5 vezes 1000. Então nós temos um atrito igual a 500. Vou chamar isso de item 5. Então o item 5 é o atrito igual a 500. Agora eu vou pegar o resultado que eu obtive ali nesse item 5 e vou substituir lá no terceiro. Lembra que o terceiro é aquela que diz que a normal da parede vezes a altura é igual a 1000 vezes D. Agora o detalhe é que neste
perdão, na verdade, no item 2, onde a normal da parede é igual ao atrito. Não no item 3, no item 2, tudo bem? Então, se a normal da parede é exatamente igual ao atrito, a normal da parede é igual a 500 newtons. Isso é um item 6. Agora, eu vou pegar esse resultado do 6, ou seja, a normal da parede igual a 500 newtons, e agora sim vou substituir naquele item 3. Então, a normal da parede vezes a altura é igual a 1000 vezes D. Nós lembramos que a normal da parede é igual a 500, né? Que acabamos de encontrar esse valor, vezes a altura, que é igual a 1000 vezes D. Aqui, nós podemos fazer uma pequena simplificação. 500 está de um lado, 1000 está do outro, está multiplicando. Então, posso simplificar ambos os lados por 500. Logo, a altura, H é igual a 2D. O que isso vai nos mostrar? Que um triângulo que é formado entre a parede, a escada e o piso é um triângulo retângulo isósceles, onde eu tenho dois lados iguais. Dito isso, se eu tenho que dois lados deles são iguais e a soma de todos os triângulos precisa ser igual a 180 graus, eu só posso afirmar que o ângulo formado entre a escada e o piso vai ser de 45 graus. Tente resolver esse exercício com toda a calma, item por item, como eu fui ditando para você. Vá pausando o vídeo se for preciso. Volte um pouquinho mais para conseguir entender e fazer a sua anotação. E se ainda assim você tiver dúvida, pode me mandar mensagem, pode me procurar que eu vou te ajudar a resolver esse exercício para você conseguir entender certinho todos os itens. Nós vamos fazer esses exercícios na próxima aula juntos para que você consiga entender direitinho esses conceitos, além, é claro, da correção desse exercício.